uma vez a gente tem a oportunidade de falar com vocês e eu creio que Deus tem mais um alimento para nós, prosseguindo este prato que nós estamos comendo, sempre através da luz da revelação de sua palavra. Efésios 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Como precisamos de Ti, Senhor, mais esta vez. Cada vez que chegamos a um púlpito, estamos fazendo a oração de Sansão. Ouça-me mais esta vez. Dá-nos Tua palavra e alimenta a Sua igreja. Perdoa os nossos pecados e manifesta através de nossas vidas, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O quíntuplo de Efésios, capítulo 4, verso 11 a 13, é o objetivo que Deus tem para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele só pode fazer isso através deste ministério quíntuplo, onde temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Paulo diz que esse trabalho seria feito até que todos cheguemos à unidade da fé. Não a trindade da fé, a unidade da fé. Para haver a unidade da fé tem que haver uma unidade de crença. Por isso, só pode haver uma unidade através da mensagem do dia. Assim como há a unidade da fé para as denominações formarem a marca da besta. Então eles formam a unidade de igrejas. Nós temos a unidade da fé apostólica, batismo apostólico, Espírito Santo, como caiu no dia de Pentecoste e até em porção dobrada hoje. E ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ninguém pode ir ao no rapto, sem ter a completa estatura de Cristo. O poder de Deus para transformar, parágrafo 52, irmão Brana diz assim: cada lugar tem que ter um quartel-general em alguma parte. O que é um quartel? É um edifício onde se alojam tropas, uma moradia, um abrigo. Isto é um quartel. O que é um general? É um chefe, é alguém que comanda.
Então, em cada lugar tem que haver um quartel-general, ou em alguma parte, diz o profeta. Ele diz: esta convenção tem os quartéis generais, e esta igreja tem um quartel-general. E uma igreja tem um quartel-general. É claro que o Mombrana mostra, cada igreja tem o seu quartel-general, cada igreja, porque ali tem o lugar onde ajunta o povo e onde tem um chefe. Em cada local tem um pastor, por isso não pode ter mais que um pastor, e um não pode estar sobre o outro de forma hierárquica, como as denominações usam, um ouvir o outro. Então, uma igreja, diz o profeta, tem um quartel-general, e Deus tem um quartel-general. E então este grande lugar, a nação em que vivemos, ela tem um quartel-general. E então este grande Éden tinha um quartel-general. E seu quartel-general era comandado no Éden, no leste do Éden. Deus colocou sobre isto para controlar toda a sua grande criação aqui na terra, seu filho e a noiva do seu filho, Adão e Eva. Ali estava o quartel-general, ao leste do jardim. E Adão tomava conta, era o chefe, era o líder aqui na terra. Nesse quartel, ele era o general nesse quartel. Deus, quando faz um filho, se vocês notarem, Adão foi criado direto de Deus, enquanto que Jesus Cristo, além de criado, ele teve que ser gerado no ventre de uma mulher. Humanamente falando, Adão não tinha mãe, senão o próprio Criador, que é El Shaddai, que tem seios, é aquele que tem seios. Ele cuida como pai e como mãe. Mas o Senhor Jesus, quando esteve na terra, ele teve no natural o conhecimento de pai e mãe aqui na terra. Mesmo que José não era o seu pai por semente, nem Maria, sua mãe, biologicamente, mas eram de criação, foi conhecido. Agora Adão não teve isso. O profeta diz: quando veio Melquisedeque, também sem pai, sem mãe. Ali era uma manifestação teofânica de Deus, dando a ceia para Abraão. Mas vamos entrar nesse ponto aqui, onde no Éden era o quartel-general. E Adão e Eva, que eram filhos de Deus, seu filho e a noiva do seu filho, Adão e Eva eram o que controlava. Deus era o pai de Adão, Adão era o filho de Deus, de acordo com as Escrituras. Ele era o filho de Deus. O parágrafo 58 e 59, o poder de Deus para transformar. Esta mensagem o profeta pregou quando eu tinha 15 anos, eu estava aniversariando. 11 de setembro de 1965. Agora, esse grande Criador havia estabelecido o seu filho que criou. Agora, Adão foi o seu primeiro filho, foi gerado, primeiro filho que criou. Jesus foi seu filho unigênito, veio, ele foi gerado por uma mulher, porém Adão foi diretamente da mão de Deus na criação. Agora os quartéis generais, seu filho e a noiva do seu filho, sobretudo,
isto parecia tão perfeito. Ele estava falando de Adão e Eva, sendo o cabeça, o chefe, tomando conta ali no quartel-general no Éden. O seu filho, sobretudo, isto parecia tão perfeito. Um homem, o cabeça de tudo isto, seu próprio filho e sua noiva. Agora os irmãos veem que quando estivermos no milênio, aí estará o quartel-general outra vez. Jesus Cristo e sua noiva, no tratamento como o profeta trata aqui. Sabemos que a esposa já estará reinando, dominando. Ali é um quartel-general para o mundo inteiro. Mas o irmão Branham mostra que cada igreja tem o seu quartel-general. Cada igreja tem o quartel-general. Podemos olhar o outro lado também, o mensageiro do entardecer. Parágrafos 90 e 91. Porém, Deus sempre opera com o indivíduo. Ele não te salva porque sejas metodista, Ele não te salva porque sejas batista, Ele não te salva porque sejas pentecostal. Ele te salva porque Ele tem tratado pessoalmente com você e você tem sido salvo nessa base que você o tem aceitado. Então Deus pode tratar com você. Ele não trata com você na ordem de sua igreja. Ele trata com você como um indivíduo. Por isso, ninguém é responsável pela sua salvação, senão você e Deus. Você não pode colocar ninguém como um empecilho para a sua salvação. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seu trabalho. Não, o empecilho é você. Nós temos capacidade, fomos criados assim, com capacidade de tirar os empecilhos, porque somos filhos e filhas de Deus, e Deus trata comigo, Deus trata com você. Você tem capacidade para isso, não precisa esperar no pastor, porque Deus trata com você. Eu quero que você note a capacidade que Deus deu a cada indivíduo. Deus não capacitou apenas o pastor, Ele capacitou o indivíduo, porque Deus trata com o indivíduo, o mais inculto que ele seja, Deus trata com ele, e esse indivíduo tem condição de ouvir e de entender e crer no que Deus está fazendo. Deus não precisa de nenhum sábio para ele poder tratar e esse indivíduo saber mais. Não, ele trata com cada indivíduo. Agora, ele tem um quíntuplo de Efésios para o aperfeiçoamento desses santos. Mas no tratamento da salvação, é tão individual que apenas o pastor, ou vamos começar do apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, serve para trazer uma mensagem que aperfeiçoa estes santos, indivíduos, santos porque são separados. Eles se separaram e Deus está usando o quíntuplo de Efésios 4:11 a 13 para poder aperfeiçoá-los na palavra. Então, quando Deus envia seus profetas, seus mensageiros do testamento, Ele falava a um homem e esse homem tinha que trazer a mensagem, como Deus falou ao profeta e ele trouxe a mensagem. Outros saíram dele por todos os lugares, levando a mesma mensagem. Ele tem que sair do profeta e levar por todos os lugares a mesma mensagem. Porém, tinha que haver um quartel-general. Deus sempre o tem tido. Eu dou graças a Ele porque o tem nesta noite. Esse é o Espírito Santo. Naturalmente, todos sabemos. Agora, não um grupo. Então vocês notem, sempre é um indivíduo, não um grupo.
O Espírito Santo é o quartel-general que Deus tem neste momento, não um grupo. É Deus tratando com o indivíduo através da mensagem daquele profeta que este indivíduo tem recebido. Amém? Não vamos fazer mais nenhum homem grande, não vamos fazer mais nenhum lugar de destaque, porque cada ministério tem que ser um quartel-general para o seu povo, tem que ser o alojamento, o abrigo para aquela igreja, para aqueles membros. Cada lugar onde tiver um ministério da mensagem, ali tem que ter aquele abrigo, tem que ser considerado como um quartel, como um abrigo, onde ajuntam as pessoas que creem naquela mensagem, mesmo tendo diferença entre eles. Vou entrar nisso outra vez. Mesmo tendo diferença, Deus sempre o tem tido. Agora, não um grupo, porém o Espírito Santo é o quartel-general de Deus. Agora vocês vão ver que no tempo de Adão e Eva, o Espírito Santo era o quartel-general, só que tinha Adão e Eva, porque ali estava no Éden, e o profeta diz: ali no leste do Éden estava colocado este quartel-general, no leste do jardim. Então, se Deus tem hoje o Espírito Santo, que é o quartel-general dele hoje, esse é o mensageiro de Deus da hora. Quem? O Espírito Santo. Mas através de quem? Através do mensageiro do dia. Deus trabalha com o indivíduo. Olha, nós precisamos ser muito cegos para não enxergar isso, para ver que Deus não trata com um grupo de pessoas que é um quartel-general. Deus trata com o indivíduo nesse quartel. O indivíduo. Agora, todos têm que ouvir o general, que é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo esteve no profeta. O Espírito Santo vem no apóstolo. O Espírito Santo vem no evangelista. O Espírito Santo vem no pastor. O Espírito Santo vem no doutor, no mestre. E ali, em cada local, está o quartel de Deus, o alojamento do povo de Deus. Chama-se tropa na linguagem militar. É tropa militar. Entende? É que se trata no quartel. É uma tropa, onde reúne a tropa. Mas aqui é onde reúne a igreja de Deus, o povo de Deus, o povo lavado e remido pelo sangue, que recebeu toda a intercessão que o Cordeiro fez durante 2 milênios, e que agora está sendo beneficiado com o chamamento, desde que o Cordeiro tomou o livro e se tornou leão, e saiu do trono e reclamou sua igreja, e nós somos o reclame de Deus. Cada um. Deus não está reclamando um grupo de homens, Deus está reclamando o indivíduo que pertence a este corpo, no qual ele, o Espírito Santo, é o chefe. O Espírito Santo é o general. Onde está o quartel? Deus tem o seu quartel, onde reúne as tropas, onde reúne o povo, onde reúne os eleitos. E este é a mensagem do dia. É o mensageiro do dia, porque é o mensageiro de Deus da hora. Em cada tempo, Deus teve que usar alguém, e nesse tempo, Deus usou o profeta. E depois do profeta, saem os pastores, saem os apóstolos, os pastores, os evangelistas, saem os doutores, que são os mestres, e estes, o que fazem? Apenas têm o direito, o dever de trazer uma mensagem que aperfeiçoe este indivíduo no seu quartel. Cada irmão, cada irmã é aperfeiçoado na sua igreja, no seu quartel. Eu digo,
o quartel, a sua igreja, onde você reúne com o seu pastor, o qual também é o general, é um chefe ali, porque o Espírito Santo é o chefe, mas o Espírito Santo precisa do homem para ele manifestar. Sempre o Espírito Santo foi o profeta do dia, mas ele precisou de Noé para o representar. Ele precisou de Moisés para o representar. Ele precisou de João Batista para o representar. Sempre o Espírito Santo foi o profeta do dia. Ele precisou do Filho para o representar, Jesus Cristo. O Espírito Santo sempre foi o chefe do dia, o general do dia, mas ele precisou de Paulo para o representar, de Pedro para o representar. Ele precisou, o Espírito Santo sempre foi o general, o chefe do dia, mas ele precisou de Paulo, de Martim, de Irineu, de Columba, de Lutero, de Wesley, do irmão Branham, para o representar. O Espírito Santo é o chefe. Nesse quartel, onde reúne o povo da mensagem, no mundo inteiro, se todo mundo pudesse reconhecer este lugar, onde se reúne o povo da mensagem que crê no profeta William Marion Branham, mesmo com diferenças, não precisamos crer tudo igual. Em 62, irmão Branham estava usando esta expressão. Em 62, eu sei que depois, até 65, ele aperfeiçoa esta expressão. Por quê? Porque é o período de aperfeiçoamento que nós temos depois que os selos foram abertos. Então foi corrigido muita coisa, mas nunca deixou de ser corrigido aquilo, foi corrigido aquilo que o profeta ensinou certo. Só corrigiu aquilo que o profeta teve dificuldade. Então veio os selos e corrigiu tudo aquilo, trazendo mais luz sobre a mensagem. E as mensagens posteriores aos selos, como trombetas e outras, a festa das trombetas e outras, vieram também para poder mostrar para nós que o tempo que não deu, enquanto o irmão Branham pregava os selos, não deu para colocar tudo ali dentro, Deus teve uma oportunidade ainda de usar aquele homem do dia, o indivíduo no qual ele estava trabalhando, para poder expor pensamentos melhores, mais autênticos, de maior luz do que não estava dentro dos próprios 7 selos. Eu creio nisso, entendeu? Eu creio, eu leio a mensagem, eu vejo isso, que a luz que eu não vi nos selos, eu vejo nas trombetas. A luz que eu não vi nos selos, eu vejo mais em outras mensagens, nos ungidos dos últimos dias. A luz que eu não vi nos 7 selos, ou no 7º selo, eu vi quando ele pregou outras mensagens. Você também viu essa luz. Você vai notar esta luz nas outras mensagens. Por quê? Porque Deus estava trazendo luz cada dia no seu lugar, onde o mensageiro, o Espírito Santo, estava mais encarnado. O Espírito Santo estava em carne. O Espírito Santo é o mensageiro do dia, mas estava no irmão Branham. Agora o Espírito Santo é o mensageiro de hoje, mas está na igreja. É Deus em mim, Deus em você. Agora temos que reconhecer que Deus está no profeta, Deus está no apóstolo, Deus está... Agora eu sei que você pergunta, você sabe qual é o apóstolo? Sempre todos nós tivemos dificuldade com como destacar o apóstolo. Quando eu preguei Obra dos Nicolaítas, eu fui mal entendido, porque eu não parei para declarar quem era apóstolo, porque todo mundo tem facilidade para declarar. Quem é o profeta? William Branham. Quem é pastor? Então vamos tomar qualquer um de nós. O evangelista. Você pode mostrar tal irmão que, olha, é um pastor, mas ele faz um trabalho de evangelista tremendo. Muito bem. Um mestre. Você parte para vários pastores da mensagem e vai ver
que têm mestres na mensagem. Homens que você mesmo, porque mestre não é aquele que diz, eu sou mestre. Mestre é aquele que o povo escuta e diz, esse é mestre. É aquele que Deus disse, eu o levantei como mestre. Agora, se Deus levanta um homem como mestre, o povo o aceita como mestre. Se Deus levanta um homem como profeta, o povo aceita ele como profeta. Se Deus levanta um homem como apóstolo, o povo aceita aquele homem como apóstolo. Vocês não creem assim? Se Deus levanta um homem como pastor, tem aqueles que aceitam ele como pastor. É como Paulo disse, se eu não sou apóstolo para outros, pelo menos para vós. Paulo sabia, ele sabia que outros não consideravam seu ministério. Diz, mas vocês, pelo menos, eu sou apóstolo para vocês. Assim, muitas vezes o pastor não é pastor para outros, mas é pastor pelo menos para o seu grupo, onde está também estabelecido o quartel. Ali tem o quartel, o Espírito Santo está agindo ali. Você não pode negar de maneira alguma isto, que o Espírito Santo está agindo nesse quartel individual, em cada local onde Deus trabalha com um pastor, porque foi Deus quem o levantou, então é Deus quem dá o sustento para aquela igreja. Então a gente sendo mal entendido, porque não é fácil você declarar um pastor, como diz, um profeta, e um evangelista e um doutor, mas um apóstolo, a Bíblia diz, é aquele que é enviado, é o enviado, ele foi enviado a alguma coisa, ele foi enviado a algum país, ele foi enviado a fazer uma obra, e aí você declara, você vê quem foi enviado para fazer tal obra que tem sido feita no Brasil. Pronto, você sabe, é fácil para declarar. Agora, acompanhe a Bíblia. Quando eu preguei a obra dos Nicolaítas, eu apenas mostrei que Paulo era profeta e apóstolo, e que Pedro era profeta e apóstolo para os judeus, e Paulo para os gentios. Os dois ministérios num homem só, e não esclareci mais nada. Até hoje eles vivem no meu pé, dizendo que eu não creio que existe ministério apostólico no Brasil. Eu creio no mundo inteiro. Eu creio, essa mensagem, ela veio não só de um profeta, ela veio de um apóstolo, essa mensagem, chamado William Marion Branham. Eu creio que ela veio assim. Agora, existe apóstolos depois? Creio que sim, a Bíblia diz que tem. Creio que sim, tem aquele, o apóstolo, diz o profeta, é um ordenador. E você segue o que ele ordenou. Agora, este apóstolo tem que ordenar a palavra como ela é. O apóstolo, para qualquer tempo, no mundo inteiro, da mensagem do profeta, quando ele lê o selo, um apóstolo tem que ordenar à igreja que o Cordeiro saiu do trono. Um apóstolo tem que ordenar à igreja de que a era terminou. O tempo terminou para os selos serem revelados. Um apóstolo tem que fazer isso. Eu creio que existem apóstolos no Brasil, como existe no mundo. Eles terão que ordenarem a igreja também desta maneira, não somente no batismo em nome de Jesus Cristo, não somente em crer no profeta, mas em ver a revelação de toda esta palavra dentro dos 7 selos. É para isto que é um apóstolo também, se ele é um ordenador. Eu tenho que terminar aqui com alguns parágrafos do próprio profeta, pondo-nos ao lado de Jesus, 79. Agora, eu penso que esta igreja, se vocês constroem a igreja, façam dela seu quartel, e que o irmão Neville seja como o ancião maior. Faça desta igreja, vocês vão construir, faça dela seu quartel. E quando você tiver uma pergunta que você não possa discutir com sua igreja, tragam-na ao irmão Neville e discutam-na juntos. Isso é uma unidade pastoral, de um discutir uma pergunta com o outro. Se vocês não podem chegar a nenhuma decisão, aí está o problema. Eu regressarei logo e então todos juntos podemos discuti-la. E tem perguntas que não consegue resolver entre pastores. E no tempo do irmão Branham, diz, você reúne com o irmão Neville, e depois de que vocês não der conta com o irmão Neville, você sabe quem é ele.
Porque o irmão Brana disse que Deus fez, ele perdeu a forma. Que tipo de ministério, que tipo de homem, que tipo de pregador foi? E vocês reúnem com ele, mas se vocês não dão conta de saber sobre esta pergunta, não tem a resposta certa, espera quando eu regressar, então nós vamos discutir juntos. Ali tinha um profeta para poder completar. Hoje não temos, só temos a mensagem. Hoje temos que ter a mensagem, e a mensagem tem que completar isso para nós. Nós não vamos esperar o irmão Brana ressuscitar para completar. Não, aqui nós estamos crendo que a mensagem dele é o quartel do dia. A mensagem do profeta de Deus é o quartel-general do dia, é o mensageiro do dia, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava em quem? Esteve no profeta. Do profeta passou para a noiva. Se você ver, do profeta ele teria que passar pela própria mensagem. O próprio Deus faz isso, porque Deus falou para o irmão Brana: tua mensagem precursará minha segunda vinda. Tua mensagem. Então aí está o quartel-general. Se eu preciso de alguma coisa, e mesmo entre pastores nós não damos conta, então vamos ao quartel-general, a mensagem do dia, a mensagem do profeta. E aqui eu vou encontrar, olha para você ver, eu vou encontrar, e vocês ministros, deem treinamento espiritual a outros que vocês vejam que têm sido chamados para o ministério, treine-os, tragam-nos aqui ao ancião, juntem-se, sentem-se juntos numa reunião ministerial e ensine ali as coisas profundas de Deus. Não vão tomar o ângulo mal. O problema é que sempre tomam o ângulo mal. Quando começa a fazer isso, logo toma o ângulo mal. Mantenha alguém no qual tenha confiança para que faça as funções de líder para vocês. E quando vocês virem as coisas em forma diferente de como ele as vê, isso está bem. O irmão Brana ensinava de cada forma. Ele diz: se você vê diferente do que o líder vê, o irmão Brana diz: isso está bem. Ele não diz que está mal. A maioria de nós sempre falamos assim: está mal. O irmão Brana diz: isso está bem. Se você não vê assim, isso está bem. Vocês estão de todas as formas na fé. Continuem adiante. Amém? Ele continua dizendo: talvez quando todos nos reunirmos e orarmos, o discernimento de Deus desça e ele nos dará exatamente o que for e nos dirá como fazê-lo. E ali as igrejas podem ir e ouvir. E se as igrejas vão, pode ir seus pastores e treinar um grupo de homens, certo? Ir e treinar um grupo de homens. Irmão Brana tinha necessidade desses homens para o seu ministério. Agora eu só quero dizer e confirmar que isso, irmão Brana estava na terra. Por isso no tempo dele não formou a denominação. Mas depois que o irmão Brana morreu, quantas já formaram? Me diga que não tem denominação hoje. Existem no mundo inteiro, dentro da mensagem, sim. Agora, se o irmão Brana estivesse aqui, não existia. Mas como ele não está, existe. E a noiva tem que saber qual é o seu lugar. Parágrafo 89, 84, ele fala daquele irmão Matson Bozé. Ele diz: ele não crê igual nós, é um bom homem, mas não crê na maneira que nós cremos. Logo no 89 e 90, eu quero mostrar isso, o 90, ele diz assim, ó: agora fazendo isto, se dará conta que você estará uma e outra vez em desacordo um com o outro irmão, mesmo, irmãos, estando dentro do próprio quartel, no edifício, no alojamento, onde nós comemos, onde nós dormimos, onde nós vivemos, onde nós ouvimos a palavra. Mesmo aqui, sabendo que o Espírito Santo está entre nós, ainda pode haver desacordo de um irmão com o outro na forma de fé, de crença. Irmão Brana mostra aqui, ó, parágrafo 90, pondo-nos ao lado de Jesus. Sempre haverá desacordo. Recorde, quando você chegar ao ponto em que disser: bom, como ele não crê como eu não vou ter companheirismo com ele. É assim. Como ele não crê como eu não vou ter companheirismo com ele. Então há algo mal em você. Que diz: ele não crê como eu não vou ter companheirismo com ele. Não há nada mal no outro indivíduo. E há algo incorreto em você. Que diz: ele não crê como eu não vou ter companheirismo com ele. Não, pode não crer como eu que o Cordeiro saiu do trono, mas eu quero ter companheirismo com eles. Só não vou ter se eles não quiserem. Mas pode não crer como eu. Pode não crer. Que todo ministério e todo mistério já foi revelado nos dias do irmão Brana. Pode não crer, mas eu quero ter companheirismo com eles da mesma forma. Pode não crer.
O problema hoje é que não pode ter companheirismo. Se não crê igual, não pode ter companheirismo. Entende? E nós vamos usar o quê? O que o próprio profeta usou, as aves da mesma plumagem voam junto. Da mesma plumagem que crê no profeta. Mas tem uma pluma branca, tem uma pluma escura, tem uma pluma meio azulada. Cada um tem uma pluma de uma cor, de um jeito. Mas está no profeta, está na mensagem. É isso que nós precisamos aprender. E aí está o nosso quartel general. Amém? Não vamos ter nenhuma separação. Vamos apenas crer assim, ó. O que o irmão Branham mostra aqui no parágrafo 91, no finalzinho. Ele fala da família dele, fala, nós os Branhams brigávamos como cachorro. Ele diz aqui, ó. Mas, porém, depois de tudo, quando terminávamos a peleja, ainda seguíamos sendo Branham. Um sabia que o outro era Branham, e eu sabia que eu era um Branham, e ele sabia que eu era um Branham. Porém brigávamos. O mesmo acontece em sua família, porém continuam sendo seus irmãos, e essa é a maneira. Então não importa se nós cremos no irmão Branham, diferente, mas devemos ser um Branham outra vez. Para nós brigamos, vamos brigar como cachorro, mas nós somos Branhams. Queira ou não, somos desta família espiritual. Somos Branham. Há uma família que não denomina, diz o profeta. Esta família não denomina. Ele diz, Branham não é uma denominação, é uma família. E nela você não entra, nasce. Qual a mensagem? Alguém vai me ajudar? A semente não herda com a palha, 18. É isso daí. Nós podemos diferir. Isso está bem, o profeta diz. Podemos diferir, e nós temos controvérsia, nós não cremos igual, podemos diferir, isso está bem, porém somos um em Cristo, nós cremos nesta mensagem, assim permaneçamos nela, porque aí está o quartel general do dia, é a mensagem de Deus. Agora, na hora do rapto, Deus fará sua seleção, sua escolha, mas enquanto nós estamos aqui, para ser tomado pela rede da mensagem do dia, e fomos pegos na rede da mensagem do dia, isso tem enguia, tem sapo, tem lagartixa, isso tem piranha, tem cascudo, tem pintado. Vocês que conhecem de peixe sabem, está tudo na rede. Tem o que presta e o que não presta. Na hora da escolha, quem faz é Deus. Ele quem vai selecionar, dizer, esse daqui eu levo, esse daqui volta para a gente, volta para o rio, volta para a água, mas esse daqui vai para casa, vou levar no rapto este. Amém? Então, para que serve o quíntuplo de Efésios? Para aperfeiçoamento dentro desse quartel general. Eu não tenho 5 ministérios, mas onde tem alguém que tem um ministério bom, que seja proveitoso para vocês, eu trarei. Nisso foi uma fita para vocês ouvirem. Eu trarei para vocês. E se você souber de alguém que tem um ministério bom desse, me indique, para que eu possa possuir uma fita para você ouvir. Eu não tenho nenhuma dificuldade, mas alguém que você vê que seja um evangelista, um mestre, o qual eu não sou. Senhor Deus, te damos graças por esta palavra, por esta oportunidade, pela luz que o Senhor dá para nós. Não há coisa melhor do que seguir esta luz. Eu quero caminhar dentro desse quartel general do dia, que é a mensagem e o mensageiro do Senhor, que é o Espírito Santo no dia, num homem. Sempre o Espírito Santo esteve em alguém, Pai. E hoje, por incrível que pareça, o Espírito Santo está nessa mulher, está nesse homem, está no pastor, está no evangelista, está no apóstolo. Oh, o Espírito Santo está no mestre. Deus, nós te damos graças por isso. Ajuda-nos a ter mente aberta e podermos ter nossas reuniões e nosso companheirismo sadio em sua presença. Em nome do Senhor Jesus. Abre a mente de cada um de nós para poder nos ajuntar ao invés de esparramar, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém.